Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, essa semana vai ser uma semana de muitas definições no Vasco da Gama, com relação a contratações, com relação a pagamentos de salários e renovações de contrato. 2020, essa semana promete muitas coisas para serem resolvidas. O planejamento do Vasco está muito lento. Por enquanto, a única contratação anunciada foi o Germancano. E essa semana aí, antes da apresentação que vai ocorrer no dia 8 de janeiro, o Vasco da Gama precisa resolver a situação de salários. A situação de salários, conforme a gente vem dito aqui no canal, os funcionários estão com o mês de outubro, novembro e o 13º atrasado. Os atletas estão aí com o mês de novembro, o 13º e 4 meses de salários de imagem. Então é bastante coisa para poder quitar. O Vasco precisa resolver também, além das questões de reforços, o Vasco tem que ver essas renovações de contrato, né? O Henriquez praticamente fora aí dos planos aí do técnico Abel Braga. O Guarim, o Vasco tenta ainda contar com este atleta. No entanto, tem essas pendências salariais. O atleta só aceita renovar com o Vasco depois que 2019 for quitado. E também o nosso bravo Rossi. O Rossi também é uma peça fundamental. Muita dificuldade para o Vasco renovar o contrato do Rossi, uma vez que o clube chinês está pedindo 5 milhões de reais. E o Vasco, perdendo essas peças aí, precisará ir ao mercado. Hoje o Vasco tem 2 negociações aí avançadas, engatilhadas, que é o Andy Polar, é um jovem talento de 22 anos que joga no Binacional lá do Peru, um atleta que foi revelação, segundo os colombianos, faz lembrar muito Cueva no começo de carreira. O Cueva que joga no Santos, que jogou no São Paulo, é um atleta habilidoso que faz o meio, faz o lado esquerdo também ali pelas pontas, que seria uma aposta para o Vasco. Jogou 14 jogos esse ano com a camisa do Binacional, fez 5 gols, deu 6 assistências, e o próprio empresário do atleta mencionou que há negociações com o Vasco, né? E o Vasco poderá estar fechando esta contratação esta semana. No que tangencia também o Dedé, as negociações já foram abertas. A gente espera que o Vasco consiga fechar com o Dedé. Pelo menos eu tenho essa opinião, respeito a opinião de todos, mas vejo que o Dedé e o Castan formariam uma boa dupla de zaga, de respeito. O Dedé, o que atrapalha é a questão salarial. Muito se falou na última semana que o Dedé viria também com um aval da Avan. A Avan iria ajudar nos salários aí para poder pagar o Dedé. O Vasco também poderia colocar alguns jogadores aí, 2 jogadores à disposição do Cruzeiro, mas as negociações estão abertas aí. Hoje depende mais desses atletas aí do que do próprio Vasco. O Vasco já manifestou o interesse de poder contar com esses 2 atletas aí, e precisamos resolver a questão de salário.
né? Eu acho que antes do Vasco contratar qualquer jogador, o Vasco tinha que se policiar com relação a isso, resolver suas questões fora de campo para não dividir elenco, né? Mas muito se diz aí que o empréstimo será pego, umas pessoas falando que será pego com o BMG, o que eu acho difícil, outras pessoas falando que o Vasco poderá pegar um empréstimo aí nas próximas horas com o Carlos Leite para poder estar quitando esses salários, essas pendências, né? Eu fico em cima do muro, não sei se pegar empréstimo com Carlos Leite é bom. O clube fica totalmente refém de empresário, mas os funcionários do Vasco também precisam receber. Os funcionários do Vasco estão passando por dificuldades aí muito grandes e o Vasco tem que correr essa semana. Essa semana é semana de definições, né? O Vasco precisa, se perder essas peças aí, como o Henriquez, o Guarim e o Rossi, o Vasco tem que correr no mercado aí. Os outros times já começaram a trabalhar nos bastidores. Os nossos rivais daqui do Rio de Janeiro já foram ao mercado também. E o Germancano, diante da limitação que a gente tem de elenco, é muito pouco mesmo. Por isso o Vasco tem que ir ao mercado, o Vasco tem que ter criatividade neste momento que falta dinheiro no clube para a gente poder ter um time aí de ponta. Esse ano a gente vai ter aí muitas e muitas competições, né? O Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisa se reforçar para não passar vergonha aí, principalmente no Campeonato Brasileiro, como vem passando aí nos últimos anos. Uma competição que a gente está com muita dificuldade para poder jogar aí nos últimos anos. Mas é isso, meus amigos. São muitas definições que a gente tem que resolver nessa próxima semana. O Vasco, sem dúvida nenhuma, essa semana deve anunciar reforços, até porque a pré-temporada já está chegando e a gente vai aguardar aqui e vai acompanhar, né? O primeiro dia do Vasco aí no ano aí, os dias sequentes, para a gente ver quem vem, quem sai, essa situação de salários, muitas coisas para poder resolver. Valeu, meus amigos, estamos juntos, Vasco neles, e um bom começo de ano para todos. Valeu!